Olá, eu sou o pastor Cremilson Meireles e tenho uma mensagem para você. A mensagem não é especificamente sobre o coronavírus, uma vez que esse assunto tem sido, na verdade, prioritário nas redes sociais, mas eu quero falar com você sobre uma outra doença, uma doença que igualmente aflige o ser humano e é muito mais mortal do que esse vírus que agora tem sido proliferado. Eu estou me referindo a uma doença chamada pecado. O pecado é também uma doença silenciosa. Nem sempre se consegue identificá-lo com precisão. Assim como acontece com o coronavírus, né? A identificação não é tão fácil, mas há um exame que requer a coleta de material interior, porque a nossa tendência é procurar identificar o pecado exclusivamente nas nossas atitudes. As pessoas costumam dizer, olha, eu não mato, eu não roubo, então por que eu mereço alguma punição da parte de Deus? Mas o exame acerca do pecado, ele deveria ser mais profundo, de certa forma até mais invasivo. Deveríamos examinar nossos corações. E é isso que Jesus fez ao proferir o Sermão do Monte. Quando as pessoas imaginavam que a transgressão do mandamento não matarás se resumia ao fato de não tirar a vida de uma outra pessoa, Jesus demonstrou justamente o contrário, que a transgressão desse mandamento envolvia algo profundo, envolvia a disposição do coração. Ele mostrou que o simples fato de alguém desejar a morte do outro já consiste na transgressão do mandamento. De igual modo, o mandamento ligado ao adultério, o simples olhar com cobiça já constitui o adultério. E isso se aplica a todos os demais mandamentos. Portanto, quando examinamos os nossos corações, nós não conseguimos nos absolver, não conseguimos nos justificar e reconhecemos que somos culpados da transgressão. Até porque a Bíblia declara isso de forma bem evidente. A Bíblia diz em 1 Reis 8,46 que não há homem que não peque. Diz em Eclesiastes 7,20 que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, em alguma medida nós estaremos falhando. Não há como acertar todos os 10 mandamentos, nós não conseguiremos alcançar a perfeição, nós sempre vamos falhar de alguma forma. E o mais grave nisso tudo é que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, como diz Isaías 59, versículo 2. Veja bem, se os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e nós pecamos constantemente, como a Bíblia diz que não há homem que não peque, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, se nós pecamos constantemente, os nossos pecados nos separam de Deus, isso significa aquilo que Romanos 3,23 diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou seja, significa que todo ser humano está separado de Deus de uma forma permanente, de maneira que o ser humano não pode romper esse abismo de separação. O ser humano não pode voltar à comunhão com o Senhor por conta da sua condição de pecador. E não podemos mudar essa condição por nós mesmos. Não importa quantas boas obras façamos. A Bíblia diz em Gálatas 2,16 que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Porque nós sempre vamos pecar. Por mais que nós acertemos num ponto, nós vamos errar no outro. Então nós sempre seremos réus. Não há como mudarmos a condição de réus. Mas Deus, Ele enviou uma vacina. Deus enviou um antídoto. E o antídoto foi o sacrifício de Cristo. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é,
ainda que estivéssemos enfermos com o pecado, ainda que vivêssemos essa realidade que é desde o nosso nascimento, Deus, que é a parte ofendida em toda essa história, afinal de contas, todo pecado é uma ofensa contra Deus, porque foi Deus quem estabeleceu a lei, e quando nós transgredimos a lei, é a Ele que nós estamos ofendendo, é a santidade dEle que nós ofendemos. Então, esse Deus ofendido buscou a reconciliação. Ele enviou Jesus para morrer por nós, ainda que nós merecêssemos a morte, porque, de acordo com a lei divina, o pecado requer como punição a morte, pois a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Veja, nós merecíamos a morte. E por conta da nossa multidão de pecados, não seria possível pagar esse preço apenas com a morte física. Teríamos de pagar também com a morte eterna, porque nós somos pecadores. Mas a Bíblia nos conta uma história verdadeira, sacrificial, redentora. A história do Deus que se encarnou, o Deus que se fez homem, que viveu neste mundo sendo tentado, porém sem pecado, a história de Jesus Cristo. Ele era inocente, mas Ele nos substituiu. Quando nós deveríamos pagar a pena do pecado, morrendo, Ele foi nosso substituto. Ele realizou um sacrifício vicário por nós. Assim como no sistema sacrificial do Antigo Testamento, quando os animais eram mortos, no lugar do pecador, Jesus morreu no meu e no seu lugar, para pagar o preço por nossas vidas. E agora, diante desse cenário, diante do fato de que o Pai derramou a ira que era para nós sobre o próprio Filho na cruz do Calvário, agora, após ter ressuscitado, pois Cristo não permaneceu morto, Jesus morreu e Ele ressuscitou para mostrar que todo o preço pelo pecado foi pago. Até porque se o salário do pecado é a morte e Jesus permanecesse morto, nós imaginaríamos que Ele estaria ainda pagando o preço pelo pecado. Mas como Ele ressuscitou, fica evidente que o seu sacrifício foi aceito e que Ele pagou o preço de forma plena, de uma vez por todas. Então, Ele tendo pago todo o preço, tendo ascendido aos céus, agora o Deus Todo-Poderoso estende a sua mão de graça, oferecendo a salvação a todo homem. E essa salvação, nesses tempos em que nós contemplamos de maneira bem clara a fragilidade da nossa vida, no momento em que vemos o quão limitados, finitos somos, é o momento de pensar sobre essa oferta de graça, sobre essa oferta de salvação que nós não fizemos nada para merecer, porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, nenhuma obra sua, nenhuma boa obra, nenhuma vacina humana vai poder mudar a sua condição. Somente o Deus Todo-Poderoso pode transformá-lo, e Ele faz isso através da ação do Espírito Santo, que acompanha a pregação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o Evangelho, essa palavra Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é de que, embora você seja pecador, embora você esteja numa condição ruim diante de Deus, Deus está disposto a te salvar e fazer de você nova criatura, fazer de você filho de Deus, te reconciliar com Ele. Então, nesse momento em que você percebe que a sua vida é frágil, que ela é delicada, como diz Tiago no capítulo 4, o versículo 12, que diz que a nossa vida é como um vapor que aparece e por um pouco e depois se desvanece. A nossa vida ela é finita, passageira, nossa vida é frágil. Mas mesmo assim, o Deus Todo-Poderoso, que é infinito, eterno, Ele estende a sua mão para você.
para que você possa se render aos pés dele nesse momento, entregar a sua vida a Jesus, bastando tão somente que você reconheça o sacrifício de Cristo, que você confie nos méritos dele para a sua salvação. Então, não importa o que aconteça, não importa que surja novos vírus, não importa que haja doenças, não importa o que aconteça, você estará seguro de que morará na eternidade com Deus. E não somente isso, o próprio Deus vai operar em você a regeneração, fazendo com que você nasça de novo, transformando você numa nova criatura, te unindo com Cristo, de maneira que você agora será o Filho de Deus. Então, essa oferta é feita. E por isso eu rogo a você, suplico a você, como se Deus, através de mim, rogasse que você se reconcilie com o Senhor, pois a mão dele está estendida. Deus envia a sua misericórdia e a sua graça para falar com você nesta ocasião. Então entregue a tua vida para Jesus. Não perca tempo, a vida é passageira, o tempo passa. Somos frágeis, mas o Todo-Poderoso quer te inserir na sua família. Então não perca tempo, receba Cristo como Salvador. Deus o abençoe.